pegar uma sala e botar 4 pessoas. Não existe. Mas aqui também... Tipo, isso não sei lá, existe... uma democracia direta, via app, que você pode escolher tudo que você quiser. Na prática, quando você faz uma democracia direta, poucas pessoas têm que governar. Por quê? Quando você tem milhões de pessoas, mesmo que você tenha uma comunidade muito pequena, um condomínio, um prédio, você vai ter que escolher alguém como representante, porque nem todo mundo consegue olhar todas as decisões todo dia. Sim, mas eu acho que pode ser uma coisa, tipo, hoje o sistema é muito limitado, porque você tem que escolher alguém como representante e você tem que aturar ele durante 4 anos. Eu adoro o governo local e eu acho o governo local fundamental. Mas veja que, em última instância, se tudo colapsa, eu até falei isso sobre alguns amigos que são anarcapitalistas, que é na ideia, porque certamente eu defendo o fim da burocracia. E tudo isso que eu falei na linha do fim da burocracia, não é de aumentar o poder, é reduzir. Eu acho que... Agora, na prática, o que acontece? Acabou o Estado, abolimos, temos um sistema complexo. Temos uma cidade privada. Mas é que uma cidade privada tem um dono da cidade, e o dono da cidade, ele no fundo é um governo, e esse governo no fundo é um monarca. E na verdade isso é uma monarquia sensata, uma monarquia bem feita. Entendi. Mas é uma monarquia. E o que você está chamando, embora você tenha abolido o Estado atual, você continua tendo uma forma de governo que é fundamentalmente monarca no sentido, ela não é no sentido das monarquias europeias antigas, não é isso. Mas ela é fundamentalmente monarca no sentido que tem um cara que manda. Então mesmo a empresa, como a ordem política sua, não é uma ordem política isenta de ter alguém. Tipo a Disney, né? Tipo, se você pensar a Disney como uma cidade, tem um dono. Bom, verdade, a Disney é literalmente uma cidade, né? Eles têm... Você pode pensar um estado, tipo um Dubai da vida. Por exemplo, uma monarquia, um Dubai é uma monarquia. Então o cara é tipo dono do negócio. É uma família que manda, né? Parece uma empresa. Então, você pode ter... Existem estados que lembram empresas, mais ou menos. Pô, aí foi pros caralho, pô. Aí tudo é monarquia, pô. Aí descambou, pô. Aí foi pro caralho. Tudo é monarquia, pô. Empresa é monarquia, tudo é monarquia, pô. Aí descambou, pô. Aí não tem mais o que falar, não, pô. Descambou de vez. Dubai é monarquia, Disney é monarquia, empresa é monarquia. Tudo que ele gosta é monarquia, porra. Aí descambou de vez, porra. O cara não tem um documento, o cara não tem uma análise histórica, o cara não tem porra nenhuma. Tudo que ele tem Ó, Disney. Monarquia, tá vendo? Monarquia, tá vendo? Não tem nada, o cara não tem nada, pô. Ele não tem... Peraí, pô. Isso é esculacho, pô. Isso é... Não tem como, não, pô. Um pouco assim também. E eles estão indo bem, né? Dubai tá indo bem pra caralho. São disparados os estados mais eficazes do mundo atual. Se você me perguntar se eu falar sobre monarquia em termos concretos, tudo que funciona hoje é feito ao modo de monarquia, 100%. As empresas são ao modo de monarquia, um filme é feito ao modo de monarquia, e os estados que são funcionais, que são pequenos todos, é difícil... Tudo é monarquia, porra! Tudo é monarquia! Peraí, porra! Eu falei isso 2 minutos atrás, ele confirmou. Tudo é monarquia, porra. Tu tá mutado, peraí, pô. Isso não existe não, porra. Pô, papai, como é que isso aí, velho? Tudo é monarquia, cara. Porra, aí vai pro caralho, pô. Aí vai pro caralho, pô. Não. Deixa eu dar um vídeo aqui, pelo amor de Deus. Tudo é monarquia, cara. Tomar no cu, meu amigo. Porra, tudo é monarquia, cara. Tudo que eu gosto é monarquia. Tudo que eu quero é uma monarquia, porra. Não. Aí não, pô. Aí é esculacho. Muito bom. Muito bom. Não, aí isso é esculacho, pô. Isso é esculacho. Mas são monarquias. Se você olhar um filme, o Steven Spielberg é o monarca do filme. Ele é o cara que banca o negócio, que fala, gente, vai ser por aqui. Então, as pessoas têm que parar de achar que monarquia é autoritarismo, são coisas diferentes, né? Que isso, mano? Não, pô, o Steven Spielberg é o monarca do filme, pô. Como assim, mamô? Pô, como assim, mamô? Não. Tudo é monarquia, pô. Steven Spielberg é o monarca do filme, pô. Peraí, cara. Peraí, pô. Isso aí é escroto, pô. Isso é
Eu não tenho nada pra falar, não, velho. É isso aí, velho. Tudo é monarquia mesmo. Tudo é monarquia. Né? Mas tem um cara que guia. Star Wars original foi feito ao modo monarquia. Tipo, o George Lucas pegou um empréstimo e falou, cara, vai ser do meu jeito. Star Wars atual é feito ao modo de oligarquia. Tem uns executivo woke da Disney dando palpite sobre o negócio. Sim, não, eu entendo. É importante que você tenha uma cabeça que tá dando a direção do negócio, né? Porque se você tem várias cabeças, aí as direções ficam confusas. Uma pessoa centraliza e direciona melhor uma população. Nesse sentido faz sentido. O problema da monarquia é que se esse cara começa a ficar maluco, entendeu? Se ele fica doente... Mas aí numa empresa você tem mecanismos para tirar um negócio, né? Você não deveria fazer um sistema tão simplista que o CEO de uma empresa não tem nenhuma accountability, não faz sentido. Você deveria ter um sistema que se então, o cara daria enlouquece... para fazer o impeachment do monarca. Com certeza. Se você mas tiver se dá para fazer o impeachment do monarca, ele já não tem mais aquele poder absoluto que ele teria. Não, mas o Tá vendo, velho? O monarca, ele pensa em poucos segundos, quando ele é sincero com o mundo, ele percebe o problema. Pô, cara, mas o poder absoluto lá que ele tinha lá e pá, como é que é isso, velho? Qual a diferença disso para uma presidência? Vamos ser sinceros. Se o monarca fosse vitalício, mas fosse tão fácil fazer impeachment dele, uma putz grila, velho. Ia ser muito mais rápido pra ele ser impeachmentado, velho. Mas muito mais rápido que qualquer presidente, velho. Pô, mas se o monarca é o centro do poder, como é que impeachment ele? Como é que impeachment ele, pô? Centro do poder, pero no mucho. Ah, mas como é que faz isso, pô? Como é que ele é o centro do poder? Então tem que ter outros grupos sociais que vão ter força para tirar o monarca, né? Tipo, envenenar ele, sei lá, dando só as ideias aqui, tipo, sei lá, Mãe de Mariana. Tipo, enforcar o monarca é justo? Mas aí que tá, o absolutismo, né? Não é o modo mais maduro de monarquia, né? Aliás, as monarquias... O Brasil foi fundado como uma monarquia descentralizada, não como uma monarquia absolutista. Ah, é? Interessante. O primeiro rei do Brasil, Dom Manuel, o Brasil era uma monarquia municipalista. A maior parte das decisões era tomada no município. A primeira ordenação jurídica do Brasil são as ordenações manuelinas. Dom Manuel é um dos maiores líderes da história da humanidade. O cara é um Chad alfa completo. Ninguém sabe do primeiro rei do Brasil. O cara pegou Portugal, que é um país... Cara, Portugal hoje tem a metade da população de São Paulo. E o cara deu a volta ao mundo. Atravessou o planeta com o negócio, com Vasco da Gama, não sei o que, toda coisa. Fundou o Brasil. E ele criou um sistema jurídico que, cara, cada município resolve. Administração... Pausa. Tá errado. Tá? O primeiro regime jurídico do Brasil foi as nações afonsinas. Inclusive, o que ele esqueceu de comentar aí é que a estrutura de direito que nós herdamos é literalmente o fluxo geral de problemas no Brasil, que é o fato de que nós herdamos do corpus juris civilis, que é o direito na estrutura germânica. E ele esquece de aplicar que nesse regime, a forma concreta da tomada de decisão do juiz, ela é justamente uma interpretação fundamentada na lei em si, ou seja, não existe poder municipal, não existe poder estadual. O que existe é a aplicação da polícia local. É por isso que a gente usa, a gente diz que, do ponto de vista da aplicação legal, é o poder de polícia que é o que fundamenta fundamentalmente as decisões. É a capacidade efetiva de concretizar a vontade da lei. Então, assim, não. Essa é uma análise imatura, marxista. Quem faz essa análise é o Lassalle, que é um marxista ferrenho, e a análise é envergonhada. Assim, realmente dá para ver que você captou isso nas aulas de direito constitucional. Não sei se faz direito, tenho quase certeza agora que faz direito, tá? Geralmente esse tipo de acepção de ideia é de quem fez direito. Porque é onde se aprende geralmente esse tipo de código jurídico e geralmente se dá esse tipo de acepção. E a gente sabe que na verdade não é bem assim. Inclusive, recomendo a leitura imediata do que foram as nações afonsinas, do que foram as nações manuelinas e sua origem. Eu acho que aí vai ficar claro que não só você não acha que esse é o melhor regime, quanto ele não tem absolutamente nada de municipalista, tá? Você está apenas mentindo. Seu professor de direito mentiu para você, seu professor de história, seja lá quem for que lhe contou essa mentira, mentiu profundamente para você, e você deve ler imediatamente documentos históricos para entender a confusão que você fez. Lembrando que se isso que ele falou fosse verdade,
O meu tataravô não teria sido trazido não teria vindo da Espanha para o Brasil para ser juiz, para ser desembargador aqui. Essa é a melhor parte disso tudo, cara. A história da minha família confronta o que ele tá falando. Não, porque isso. Se ele pega para ler o que foi o direito, principalmente no período anterior à independência, ou seja, antes de grandes juristas pararem e efetivamente criarem um Código Brasileiro, como ele era qualquer coisa menos municipalista, ele jamais diria isso. Ele realmente jamais diria isso. Não, porra, o meu tataravô, sei lá, alguma coisa ruim, foi trazido lá da Espanha para fazer o bagulho aqui, porra. Assim, isso já quebra a estrutura municipalista, caralho. Geral, federal, isso não é o ponto. Cada município vai resolver as suas questões e o rei ele entra quando tiver um problema entre os municípios. Se você olhar o Senhor dos Anéis, ele é uma monarquia totalmente descentralizada. O que é uma monarquia totalmente descentralizada? O Aragorn é o rei, total. Só que o condado... Tudo é monarquia. Esse é o resumo do vídeo, obrigado. O condado é administrado pelo condado. O rei do condado é o Aragorn. Só que, cara, ali cada um se gere, cada um se faz o seu negócio. Não tem que ter o Aragorn... A ideia do Aragorn administrar o condado é ridícula. Porque... Isso não é verdade. Ele está confundindo o fato que existe uma prefeitura do condado com o fato de que não era o rei efetivamente, ou seja, que Aragorn não exercia função política ativa e funcional. Por que é dito que ele exercia função ativa e direta? Se ele tivesse lido tanto o Silmarillion quanto ele tivesse lido os apêndices do Senhor dos Anéis, eu não falo isso aqui porque entrou em modo Tolkien, mas eu leio o Senhor dos Anéis desde sempre. Eu tenho, aqui em casa, eu tenho 2 edições limitadas, que venderam em 2007, 2008. Lá na casa da minha mãe, eu tenho mais 6 edições ilimitadas, diferentes, em diferentes tempos, 2 em inglês do Senhor dos Anéis. E por que eu estou comentando isso? Porque essa é uma compreensão muito errônea. Na verdade, se você pega a própria concepção do povo de Númenor. O povo de Númenor, ele era um povo que ele era profundamente impactado pelas formas gerais da influência do reino. Porque o reino, ele não apenas decidia quais eram as festividades, decidia qual era o regime político, mas ele tomava uma decisão que afetava todos, que era a decisão de quais seriam os momentos de expansão. E, principalmente, existe em torno da própria capacidade de possuir um exército, de possuir armas, toda uma questão em torno de era permitido a você que agisse dessa forma? Aí a gente sabe que o Aragorn nada mais é do que uma acepção do povo de Númenor, ou seja, ele está realmente olhando o povo de Númenor como o exemplo fundamental do que ele precisa seguir. Quando ele estabelece, por exemplo, como guardião, por que os guardiões existiam? Porque não havia possibilidade de uma atuação militar de cada um dos povos. É por isso, por exemplo, que o condado passa a ser um povo não só submisso, mas um povo com menores atuações, porque eles estavam em uma característica que faria-os ser um povo profundamente voltado a esse tipo de interação, não posso colocar assim, mais militar. Eles eram um povo com uma forma ribeirinha, eles eram um povo que estava rodeado com regiões que eram consideradas regiões complicadas. Então, assim, haviam diversos motivos pelos quais estabelecer esse poderio militar. E ele não estabelece justamente porque ele se vê profundamente influenciado pelas políticas gerais. No apêndice do livro 3, deixa muito claro que não só o reino ele tinha tido na figura do Aragorn uma figura diferente dos outros reis, como até ali todos os processos de expansão militar de Númenor são processos imperialistas que tinham de alguma forma prejudicado e construído a ambição geral que de alguma forma o substrato sobre o qual Sauron, Saruman vão realmente se efetivando como
uma constante social. E que essas coisas existiam antes ali. Então você está errado. Você está simplesmente errado. Você leu o Senhor dos Anéis agora, por isso você não sabe disso. Você pesquisa no Reddit e assim, o que eu estou falando aqui, você transcreve e você vê se alguém no Reddit discorda do que eu estou falando aqui. Isso é a regra. Isso é, inclusive, a acepção que se toma, geralmente, do que foi o Aragorn, de como o Aragorn era diferente dos outros reis. Esse tipo de reinado não era um reinado pacífico, não era um reinado isolacionista, não era um reinado assim. Está só errado. Pô, mas tem que fazer essas análises aí pro Brasil Paralelo. Tá, só tá errado. Vou fazer a análise quem quiser, Brasil Paralelo. Tu não quer essa análise. O pessoal do Brasil Paralelo não deve ter lido o Senhor dos Anéis a fundo. Ele não deve ter se interessado a fundo sobre o assunto. É absolutamente tudo bem. Acho que tu não entendeu o que eu quis dizer, velho. Fazendo que isso aí que tu tá falando, se for verdade, o problema é que ele tá fazendo isso para o Brasil Paralelo. Você não entendeu o que eu quis dizer. Que a função do rei não é essa. A função do rei não é entrar na sua casa e mexer na sua casa. Você cuida da sua casa. Sim, sim. O problema é que ele está contaminando. Ele está usando. Ele pode até ter lido o livro, mas ele está contaminando o livro com a opinião política dele. A tal ponto que ele não está conseguindo ser minucioso. Ele não está conseguindo perceber de que forma o próprio Aragorn carrega consigo essa herança, esse fardo. Entendeu? Eu não tô discordando não, cara. Eu nem tenho profundidade suficiente no assunto para discordar ou concordar. Eu tento concordar porque eu te conheço, mas tipo, estou dizendo que lá dentro do Brasil Paralelo, essa opinião lá, o negócio é ele que faz lá. Do Tolkien, dos caras tudo. A função do rei é o seguinte: quando chega o Cavaleiro O das Rasta Trevas leu pra Tolkien. esmagar o seu condado, alguém vai ter que... O Rasta leu o Tolkien. Sim, mas eu não sei. E ele leu bem o Tolkien. É porque assim, eu não sei quanto esses caras acompanham qual é o dia a dia de outras produções. Mas o Rasta leu o Tolkien. Tá, só tô dizendo que isso aqui tá no Brasil Paralelo, cara. Não tô dizendo se o Rasta leu ou não leu, não. Mas tu entendeu o que eu tô querendo dizer? Que, tipo, talvez Entendi, cara. ele não tenha o que ele está fazendo agora. Cara, tu só na tá frente embrolhando, do eu já monarca. entendi já, velho. Ele só tá tentando justificar a visão política dele que não são os seus anéis. Eu já entendi já, cara. Não sou burro. É mais do que isso. Talvez ele não faça isso lá. Talvez lá no Brasil Paralelo não faça isso. Então, os caras. Mas agora ele tá falando no sentido público, porra. Ele tá no público de novo, ele não tá num quarto preso com o monarca, todo mundo nu, não, porra. Tem que pegar em arma e defender você. É tipo uma... Se você tem um mundo sem Estado, vai chegar uma invasão. Você tem que dar arma pra alguém. E alguém vai ter que guiar os exércitos. Sim. Isso eu diria pra você que é o mínimo que você precisa para poder sobreviver. Não é nenhuma questão de... Mas talvez esse mínimo para você sobreviver seja também o ideal em certo aspecto, sabe? Você precisa... não de alguém que controle e administre a vida, você precisa de alguém que proteja você e zele por um valor bom. Dentro da dinâmica da sociedade, realmente não tem como você esperar que todas as pessoas sejam capazes de se proteger contra bandidos e outras coisas que podem existir. Uma invasão de outro país já demanda um exército. Sim, você precisa de um exército, né, realmente, para defender um território, senão o território é conquistado. Melhor é que toda essa perspectiva de necessidade de um exército ele não consegue de novo defender uma monarquia. As monarquias que ele está querendo defender, acredito eu, nenhuma delas tinha um exército. Qual é aquele termo lá que o Giovanni usa, cara? Exército permanente. Exército permanente. A noção do próprio do exército permanente quebra a própria noção da monarquia. Porque aí gera... Exatamente isso no livro do Juvenal, que ele fala que é o marco. Sim. Ele fala que justamente a quebra da monarquia é a ideia do Estado, do exército permanente. E porque a ideia do exército permanente é que você gera um custo adicional por uma possibilidade que a partir de agora você não consegue subsidiar a existência desse exército, senão por uma expansão do seu território e um aumento gradativo nos aspectos dos impostos, porque a coisa que mais se gasta para se manter é a violência. Porque se a possibilidade é uma possibilidade lógica, imaginativa, o tamanho dela é infinito.
Sim. E aí, para você conseguir subsidiar um exército permanente por conta do gasto que ele gera, você agora gera um novo grupo dentro da sociedade que não é mais o rei interagindo com os burgueses e o povo. É o rei interagindo com os burgueses, o povo e as pessoas que detêm as armas, que basicamente é o exército permanente, que vai ter generais, comandantes e assim por diante. E aí esse grupo precisa de que os outros 3 grupos subsidiem eles, e aí começa a se ter a compreensão do Estado moderno de expansão territorial, de cobrança de impostos, não que segundo o próprio Jovenel, a apresentação do imposto não era imposto propriamente dito, tem um outro termo ali que ele usa, que eram as pessoas que pagavam de forma direta para o rei por própria vontade, e aí a partir do momento do exército permanente começa a ser cobrado contra a vontade das pessoas e usando o exército permanente com o poder da força para conseguir expropriar as pessoas e conseguir manter o exército permanente. Então, essa análise aí do rapaz aí, do Guilherme Freire, é fraca, e não somente fraca, mas é contraditória com a própria perspectiva que ele está trazendo, e isso é a percepção do Estado moderno. É o Estado permanente, o exército permanente, que é justamente o ponto de virada para o Jovenel. Então, assim, ele vai ter que responder muitos autores para manter esse ponto dele. E eu não acho que ele usando o Senhor dos Anéis e Star Wars seja o suficiente. Acredito eu. Ele tem que ter um pouquinho mais de acesso a documentos, tá? Isso aí é bullshit, tudo aí. Tá falando. Por outras pessoas que têm o exército. Tem um exército e um general, né? Se você olhar só um cara com um exército zelando por certos valores... Literalmente o que eu falei, general... tudo isso, custo. Tudo isso é custo. É como foram construídos todos os países da Europa. Caralho. Não tem nenhum país da Europa que não foi construído assim. Pode crer. A França foi construída assim, a Alemanha... Alfredo Grande era o quê? Cara, é o seguinte, os caras estão nos matando há muito tempo, tá aqui a minha espada, quem quiser seguir, siga. Não tinha burocracia, não tinha coisa toda, é simplesmente, eu sou cristão, esse é o valor que a gente vai seguir, expulsa os caras e vamos sobreviver. Pode crer. Carlos Magno, é um exército, expulsa os muçulmanos, os caras da igreja vão cuidar da educação, porque... Mas isso é o extremo oposto do que ele acabou de falar. Ele acabou de defender um exército permanente, acabou de citar 2... Esse cara é esquizofrênico. Ele é esquizofrênico. Ele citou um exemplo de exército permanente. Ele disse, não, é preciso ter, porque para ter um exército é preciso que você, de fato, crie... para ter junção social, é preciso que você, de fato, tenha um exército. Ele acabou de citar exemplos em que, através da mera e simples convocação, que era o modelo geral e genérico de convocação militar. Era a mera convocação. Essas pessoas não precisavam disso. E o rei era só uma figura diante da vontade popular própria. Não entendi. Eu realmente não entendi o que ele fez agora. Não consigo entender não, porque ele não entende. É quem sabe ler. Vamos fazer aqui o negócio do Trivium. Protege o negócio, ninguém briga e cada feudo que se resolva. Esse modelo construiu a Europa inteira. Esse modelo é como se faz uma empresa. Se você montar uma empresa, é isso aqui, cara. É o seguinte, olha. Entendi. Trivium, exército. Solução para a humanidade. Caralho, é só isso que precisa, pô. Trivium e exército. Pronto, tá resolvido. Os intelectuais, ter exército para defender o pessoal estudando. Desculpa, velho. Assim, eu...